Nesta monitoria, iremos abordar a farmacologia das bradicininas e cininas correlatas. Bem, a bradicinina e as cininas, eles são peptídeos, pequenas proteínas importantes mediadores químicos endógenos em casos de lesões teciduais, reações alérgicas, infecções e outros fenômenos inflamatórios, além de desempenhar funções fisiológicas importantes. Esses peptídeos ativos são formados pela clivagem proteolítica de proteínas circulantes, chamadas de cininogênios, por uma via de cascata de proteases, isto é, de reações proteolíticas, que abordaremos em detalhes, né, e que geram bradicinina, calidina na circulação e nos tecidos, que são as cininas, né, vasoativas, que estudaremos. Antes, é importante destacarmos, né, quais os objetivos que irão nortear esta monitoria. O primeiro deles será o de entender a importância fisiológica das bradicininas e cininas correlatas na manutenção da homeostase dos vários sistemas, órgãos e tecidos. Além disso, né, temos como propósito assimilar os mecanismos fisiopatológicos nos quais as bradicininas e cininas correlatas estão envolvidas. Somado a isso, temos como intuito distinguir e comparar as diferentes propriedades dos fármacos que afetam o sistema calicreína-cinina e, por fim, mas não menos importante, temos como aqui objetivo compreender, prever e ser capaz de justificar as indicações terapêuticas, contraindicações e efeitos colaterais dos fármacos estudados. Bem, fisiologicamente, as cininas elas são potentes peptídeos vasodilatadores. A atividade vasodilatadora das bradicininas decorre da estimulação de liberação de potentes vasodilatadores, e alguns dos quais a gente já estudou, como as prostaglandinas, o óxido nítrico e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio. A bradicinina estimula todos esses mediadores vasodilatadores. Ok? Então, dessa forma, são potentes vasodilatadores. Desse modo, é importante destacar que, para que a bradicinina e a cinina sejam produzidas, as enzimas responsáveis pela biossíntese das cininas envolvidas nessa reação proteolítica, nessa cascata de proteases que eu mencionei na introdução desta monitoria, responsável pela biossíntese, né, pela produção dessas cininas, né, envolve uma enzima importantíssima que é a calicreína. As calicreínas, melhor dizendo, elas quebram o seu substrato proteico, denominado de cininogênio. Então, o cininogênio é o precursor das cininas, né? E a enzima que quebra o cininogênio é denominada de calicreína. E aqui iremos abordar o sistema calicreína-cinina, que é o sistema envolvido na síntese das cininas e bradicininas, que consiste nessa cascata de reações proteolíticas. Calicreínas, no plural, porque há dois tipos de calicreínas: a calicreína plasmática e a calicreína tecidual, ok? As calicreínas, elas são liberadas na forma de zigmogênios, ou seja, na sua forma pré-calicreína, ou seja, a sua forma inativa, certo? E essa pré-calicreína, ela precisará ser ativada por um fator da coagulação, que é o fator 12 ativado. Então, esse fator 12 ativado da coagulação ativa a pré-calicreína plasmática em calicreína plasmática, que é a sua forma ativa, ok? Além disso, o substrato da calicreína, que são os cininogênios, também são em dois tipos. Os cininogênios estão presentes no plasma, no líquido tecidual, e são precursores das cininas. E há dois tipos de cininogênio: o de baixo peso molecular e o de alto peso molecular, ok? Então, o de alto peso molecular é o APM, o cininogênio APM, e o de baixo peso molecular é o cininogênio BPM, ok? Bem, o substrato da calicreína tecidual é o cininogênio de baixo peso molecular. E o substrato da calicreína plasmática é o cininogênio de alto peso molecular, ok? Duas são as principais cininas do ser humano: a bradicinina e a calidina. A origem da bradicinina vem do cininogênio de alto peso molecular, pela ação catalítica das calicreínas plasmáticas. Já a origem da calidina vem dos cininogênios de baixo peso molecular, pela ação das calicreínas teciduais. As cininas e bradicininas produzidas, elas são degradadas, metabolizadas pelas cininases.
a cininase do tipo 1 e a cininase do tipo 2. As cininases também são chamadas de endopeptidases, ok? Então, inicialmente, a pré-calicreína plasmática, na sua forma inativa, é ativada pelo fator 12A, né, ativado da coagulação. Essa pré-calicreína ativada se transformará em calicreína plasmática, que irá converter, quebrar, né, fazer a lise proteolítica do cininogênio de alto peso molecular, transformando-o em bradicinina, ok? Já nos tecidos, a pré-calicrina tecidual é convertida em calicrina tecidual ativa, que degrada, que quebra, né, de forma proteolítica, o cininogênio de baixo peso molecular, transformando-o em calidina, ok? Bem, a calidina pode ainda ser convertida em bradicinina pela ação das aminopeptidases, certo? Tanto a bradicinina quanto a calidina, elas são degradadas pela ação da cininase 1 e cininase 2, transformando em fragmentos inativos, ok? A cininase 2, ela também é conhecida como enzima conversora de angiotensina, é a enzima ECA, ok? Então, a cininase 2 presente nas células endoteliais é a ECA, a enzima conversora de angiotensina, ok? A enzima conversora de angiotensina possui uma ampla especificidade proteolítica que inclui bradicinina e outras cininas. A atividade dessa cininase 2, a enzima conversora de angiotensina, possui consequências farmacológicas importantes e que serão abordadas nesta monitoria. A bradicinina é hidrolisada, é quebrada, é metabolizada em fragmentos inativos ao passar pelo endotélio vascular pulmonar, onde a enzima conversora de angiotensina é altamente expressa, ok? Antes de abordarmos do ponto de vista fisiológico farmacológico, né, a ação, os efeitos da bradicinina e das cininas correlatas, é de fundamental importância conhecermos as ações biológicas mediadas pelos seus receptores. Então, as ações biológicas das cininas, elas são mediadas por receptores específicos localizados em membranas dos tecidos-alvo. Existem dois tipos de receptores para bradicininas, os denominados receptor B1 e B2. Ambos são receptores acoplados à proteína G e medem efeitos bastante semelhantes, mas há algumas diferenças importantes. O receptor B1, a isoforma B1, é a isoforma induzível, tem uma distribuição bem limitada, participa da resposta inflamatória. Ele é induzido por mediadores inflamatórios e tem um papel importante na hiperalgesia, na sensibilidade nociceptiva dolorosa. E o receptor B1 é responsável pelos efeitos de longa duração das cininas, certo? Eles são estimulados, ou seja, a sua expressão é estimulada pela ação das citocinas, né? Interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 2, que aumenta a expressão dessa isoforma B1 induzível. Em condições normais, essa isoforma B1 está ausente ou expressa em baixos níveis na maioria dos tecidos. A expressão dessa B1, dessa isoforma B1, ela está hiperregulada pela lesão vascular, lesão tecidual ou um quadro inflamatório nos tecidos, justamente pelo estímulo dessas citocinas, ok? Então, essa isoforma induzível B1 tem papéis importantes na hiperalgesia, na vasodilatação, na permeabilidade endotelial, na dor crônica e na inflamação crônica, ok? Porque são os receptores B1 responsáveis pelos efeitos de longa duração das cininas e bradicininas. Já os receptores B2, a isoforma B2, é a constitutiva, tem ampla distribuição, que é compatível com os vários efeitos biológicos desse receptor em condições fisiológicas. Então, a bradicinina tem maior afinidade por receptor B2, expresso de forma constitutiva na maior parte dos tecidos normais. O receptor B2 é responsável por mediar a dor aguda, enquanto que o receptor B1 é responsável por mediar a dor crônica. E o receptor B2 também tem um papel importante na vasodilatação. Os receptores B2 geralmente medeiam a algesia aguda pela ação da bradicinina, ao passo que a dor da inflamação crônica parece envolver, de fato, o aumento quantitativo e a ativação dos receptores B1, isso na inflamação crônica. Além disso, é importante ressaltar que os receptores B1 e B2 também diferem quanto ao tempo necessário para serem hiporregulados. Quer dizer que a resposta dos receptores B2 é rapidamente dessensibilizada.
ao passo que isso não ocorre com os receptores B1. Isso também explica por que os efeitos mediados por receptor B1 são mais duradouros do que aqueles mediados por receptores B2, ok? Bem, agora iremos, aprofundar nos efeitos fisiológicos e patológicos das bradicininas e cininas correlatas. Inicialmente, no que diz respeito à estimulação nociceptiva dolorosa, as cininas são algesiógenos, ou seja, são mediadores dolorosos, nociceptivos, potentes. Então, os nociceptores, eles possuem em suas membranas receptores para a bradicinina que são liberadas quando as células adjacentes próximas sofrem lesão. Então, a bradicinina vai excitar os neurônios sensoriais primários e provocar liberação de neuropeptídeos, a exemplo da substância P da neurocinina A, que vão ativar essas terminações nervosas livres, essas fibras C, e assim estimular a sensação dolorosa. Então, os receptores B2 são esses que medeiam a algesia aguda, a dor aguda, porque já estão constitutivamente expressos, ok? E eles são rapidamente hiporregulados. Por outro lado, o receptor B1, vai mediar a dor da inflamação crônica, porque envolve uma ativação, da expressão desses receptores B1, e eles têm efeitos mais duradouros, porque a sua resposta ela demora muito mais para ser dessensibilizada, ok? Então, o receptor B2 media a algesia aguda, enquanto que o receptor B1 é responsável por mediar a algesia da dor da inflamação crônica. No sistema cardiovascular, as bradicininas desempenham fundamentais importâncias, a começar pelo efeito vasodilatador da bradicinina e das cininas, que tem um efeito vasodilatador que é 10 vezes mais potente do que a histamina. O que produz o efeito vasodilatador das cininas, que é mediado pelos receptores B2 nas células endoteliais, é justamente a inibição do músculo liso, da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, que é mediado, pela liberação, pelo estímulo à liberação do óxido nítrico, pela ativação, da óxido nítrico sintetase induzível e de prostaglandinas vasodilatadoras, como a PGE2 e a PGI2, e o estímulo à liberação do fator hiperpolarizante derivado do endotélio, ok? Que relaxa a musculatura lisa vascular e promove a vasodilatação. Bem, o sistema calicreína-cinina tem funções cardioprotetoras importantes. Por exemplo, os efeitos benéficos dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a cininase 2. Lembra que a cininase 2 inibe ou melhor, degrada a bradicinina. Se eu estou inibindo quem degrada a bradicinina, então eu estou aumentando os níveis de bradicinina, ok? Então, os efeitos benéficos dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, da cininase 2, na função cardíaca, são atribuíveis ao aumento de bradicinina. E a bradicinina tem uma atividade antiproliferativa importante, protege o coração contra isquemias e protege o coração contra a lesão por reperfusão. A bradicinina também estimula o fator ativador do plasminogênio tecidual. Esse fator ativador do plasminogênio tecidual tem um papel importante em converter o plasminogênio em plasmina. E a plasmina, por sua vez, tem um papel fibrinolítico. Então, a bradicinina indiretamente previne eventos cardiovasculares, infarto, AVE, acidente vascular encefálico isquêmico. Então, além disso, é importante salientar que enquanto a enzima conversora de angiotensina tem um papel fisiológico de produzir a angiotensina 2, que tem um efeito hipertensor, vasoconstrictor. Por outro lado, a enzima conversora da angiotensina tem um papel de inativar a bradicinina, ok? Enquanto que a angiotensina 2, ela é um vasoconstrictor potente que também estimula a secreção de aldosterona, que por sua vez faz retenção de sódio. Por outro lado, a bradicinina é um vasodilatador que estimula a excreção de sódio por ativação de receptor B2. E isso fica bem visível aqui, nos efeitos dos inibidores do sistema renina-angiotensina sobre a pressão arterial. Então, o cininogênio, pela ação do sistema calicreína, sistema calicreína-cinina, transforma o cininogênio em bradicinina, certo? E a bradicinina tem um efeito vasodilatador, portanto, diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, reduz a pressão arterial, ok?
quando você usa um inibidor da enzima conversora de angiotensina, você está inibindo a cininase 2, você está deixando de degradar a bradicinina, certo? E, consequentemente, você está aumentando os níveis de bradicinina, que tem um efeito redutor da pressão arterial, pelo seu potente efeito vasodilatador, que diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, reduz a pressão arterial. Ok? Bem, por outro lado, é importante destacar que a ECA, a enzima conversora de angiotensina, por ter um papel fisiológico de produzir a angiotensina 2 e degradar, inativar a bradicinina, então posso dizer que, desse modo, os efeitos da ECA, da enzima conversora de angiotensina, é um efeito pró-hipertensivo. Logo, os inibidores da enzima conversora de angiotensina são agentes antihipertensivos eficazes, porque tanto vão aumentar os níveis de bradicinina, que tem efeito vasodilatador e cardioprotetor importante, quanto vai evitar a formação da angiotensina 2. Veja que, se a angiotensina 2 for produzida, olha o que ela faz. Ela estimula a secreção de aldosterona, mediada por receptor AT1, e a angiotensina 2, ela estimula a vasoconstricção, mediada por receptor AT1. AT1 e AT1. Tanto vai aumentar a secreção de aldosterona, quanto vai induzir vasoconstricção. Todos são processos hipertensores, certo? Porque a vasoconstricção mediada pela angiotensina 2 aumenta a resistência vascular periférica, enquanto que o estímulo à secreção de aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e água, e se eu aumento a reabsorção de sódio e água, eu estou propiciando o aumento do volume sanguíneo, aumento do retorno venoso, aumento do débito cardíaco e, consequentemente, elevação da pressão arterial. Então, a angiotensina 2, que é ativada, é produzida pela atividade da enzima conversora de angiotensina ECA, tem um efeito hipertensor. E o efeito antihipertensivo da ECA tem um papel de extrema relevância, certo? Em quê? Em diminuir a pressão arterial. Então, os inibidores da ECA também diminuem a degradação de bradicinina e, consequentemente, né, diminui na verdade, aumenta os níveis de bradicinina circulante e diminui os níveis de angiotensina 2 circulantes, ok? Consequentemente, eu inibo o efeito hipertensor da angiotensina 2 e aumenta os níveis de bradicinina, que vai ter um papel antihipertensivo importante. Então, os efeitos vasodilatadores da bradicinina, né, é de interesse farmacológico quando são utilizados inibidores da cininase 2, né, inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina, para se elevar os níveis de bradicinina. Desse modo, os inibidores da enzima conversora de angiotensina reduzem a pressão arterial através de uma diminuição dos níveis da angiotensina 2 e através do aumento dos níveis de bradicinina. Ok? Bem, além disso, é importante destacar o papel da bradicinina na função renal. As cininas, elas aumentam o fluxo sanguíneo renal. Como? Elas aumentam o fluxo sanguíneo renal, fazendo vasodilatação da arteríola aferente, né? E com isso aumenta a taxa de filtração glomerular, certo? Às custas do aumento do fluxo sanguíneo renal. E, além disso, a bradicinina produz natriurese, inibindo a reabsorção de sódio no ducto coletor cortical, e isso é mediado pela ativação da bradicinina em receptores B2. O angioedema hereditário é uma condição bem interessante, porque ela se deve, não é, a uma mutação autossômica dominante, não é, que cursa com a deficiência ou disfunção do inibidor da C1 esterase. A C1 esterase, né, é quem inibe a calicreína, e a calicreína é a proteína que produz bradicinina, ok? Então, eu preciso inibir a calicreína para evitar um excesso de bradicinina. A disfunção da C1 esterase resulta numa ativação descontrolada da calicreína, porque não vai ter quem iniba a calicreína e, consequentemente, isso vai resultar no aumento da formação de bradicinina. O resultado disso é um aumento da permeabilidade vascular, mediado pela bradicinina, e o angioedema facial das vias respiratórias. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina podem desencadear angioedema em decorrência do aumento da bradicinina. Então, como tratar? Para tratar o angioedema hereditário, ok? É importante destacar o uso de inibidores da formação das ações da bradicinina, como veremos na sequência. E os inibidores da ECA podem desencadear o angioedema nesses indivíduos justamente por conta de quê? Justamente por conta da ação dos inibidores da ECA, que ao inibir a ECA,
vai deixar de metabolizar a bradicinina e aumentar ainda mais os níveis de bradicinina, ok? Que vai desencadear o angioedema, que é essa vasodilatação exacerbada, aumenta a permeabilidade vascular, provoca edema, né? E, além disso, é importante destacar a seguinte pergunta: por meio de quais receptores B1 ou B2 o angioedema é deflagrado? É deflagrado pela ação de receptores B2, né? Porque a resposta é rápida, certo? E o tratamento do angioedema, como será feito? Com inibidores da formação e inibidores de receptores da bradicinina. Então, o icatibanto, ele é um antagonista dos receptores B2, ok? Um antagonista competitivo e seletivo para esses receptores, que tem afinidade pelos receptores B2 semelhante à bradicinina. E o icatibanto, ele demonstrou uma efetividade no tratamento do angioedema hereditário ou aquele induzido por fármacos como inibidores da ECA, ok? Já a proteína é um inibidor da biossíntese das cininas. Então, a proteína tem um mecanismo de ação baseado na inibição da calicreína, que é quem produz as bradicininas. E a ecalantida, né, ela também atua, né, com o mesmo mecanismo de ação da proteína. Ela também tem o mesmo mecanismo de ação que é o inibidor da calicreína plasmática, ok? No sistema respiratório, as cininas estão envolvidas na fisiopatologia de doenças alérgicas, inflamatórias crônicas, né, como a asma, e no caso da rinite, ok? A inalação de cininas provoca broncoespasmo em pacientes asmáticos, espirro, intensa rinorreia, característico da rinite alérgica, ok? E no caso dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, que são os IECAs, né? Então, eles têm como efeito colateral causar uma tosse crônica não produtiva, uma tosse seca. Então, os inibidores da ECA eles são amplamente utilizados como antihipertensivos, como já é de conhecimento. Ok? São exemplos dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, o captopril, o enalapril, o ramipril, entre outros. Esses fármacos, eles inibem a enzima conversora da angiotensina, que é a cininase 2, que inativa a bradicinina, ok? Logo, um dos efeitos dos inibidores da ECA é evitar a degradação da bradicinina, como já é conhecido. Assim, a bradicinina, quando ativa seu receptor B2, é responsável por muitos efeitos cardioprotetores benéficos, né, que são, inclusive, importantes na terapia utilizando os inibidores da ECA. Ao inibir a ECA, se estará aumentando os níveis de bradicinina, que tem atividade vasodilatadora potente, pois a bradicinina atua estimulando a liberação do óxido nítrico, de prostaciclinas pelo endotélio, tem efeito vasodilatador. Ao aumentar a vasodilatação, a bradicinina reduz a resistência vascular periférica e contribui para os efeitos antihipertensivos dos inibidores da ECA. Portanto, a atividade vasodilatadora do captopril resulta de uma ação inibitória, né, do sistema renina-angiotensina, como já visto, inibindo a formação da angiotensina 2 e também de uma ação estimulante sobre o sistema calicreina-cinina, aumentando os níveis de bradicinina. Porém, apesar de todos esses benefícios, um efeito adverso comum dos inibidores da ECA, especialmente em mulheres, é a tosse crônica não produtiva, ou tosse seca, que desaparece quando da interrupção do tratamento do inibidor da ECA. E essa tosse seca ela é causada pelo aumento dos níveis de bradicinina e da substância P. Lembrando que a substância P também é metabolizada e degradada pela ECA. Né? Então, o aumento dos níveis de bradicinina e da substância P, né, às custas da inibição da ECA, é uma das causas, né, dessa tosse seca, ok? Bem, no sistema reprodutor masculino é importante destacar o papel das cininas, porque elas têm um papel importante em aumentar a motilidade dos espermatozoides e estimular a espermatogênese, ok? Então, como faz as cininas para favorecer a espermatogênese? O mecanismo é baseado no aumento do fluxo sanguíneo e na indução do metabolismo das células de Sertoli, ok? Tem uso terapêutico na infertilidade masculina em pacientes com oligospermia. E no sistema nervoso central, é importante essa atividade das cininas, né, que tem um papel, ou das bradicininas e dos análogos, ok? Que tem um papel de aumentar a permeabilidade da barreira hematocefálica e dessa forma facilita a penetração de fármacos no sistema nervoso central. E o mecanismo consiste em promoção da contração das células endoteliais. Isso alarga as junções intercelulares, que são formadas por junções oclusivas, certo? Dessa forma, ao contrair as células endoteliais e alargar as junções intercelulares, aumenta a permeabilidade, né, a medicações.
Então, o efeito é importante no aumento da permeabilidade da barra hematocefálica e facilitar a penetração de fármacos quimioterápicos que são de difícil acesso ao sistema nervoso central, ok? Então, já no caso de pacientes com edema cerebral, os inibidores da kallikreina, que vai diminuir a síntese de bradicina, tem um efeito importante, porque você vai reduzir o edema, diminuindo o efeito de aumentar a permeabilidade vascular, que é devido à bradicina. Então, inibindo a síntese de bradicina, você reduz essa permeabilidade vascular e, consequentemente, reduz o edema cerebral, ok? Aqui estão as referências utilizadas para desenvolver esta monitoria. Todas elas são referências bibliográficas, as quais estão aqui apresentadas e que são indicadas para o aprofundamento deste conteúdo, ok? Muito obrigado e excelentes estudos.